ao que interessa? Meu Deus, onde é que está o restante da turma? Que só tá 9 alunos dentro da sala. O resto tá Isso eu dormindo? não sei, professor. Meu Deus, onde é que tá o restante, gente? Meu Deus, só 9? Oh, nosso Ibope tá baixo então, hein? Mas eu acho que eu vou chegar mais tarde, né? Tipo, Ah, 9h45. 9h45, de repente é isso, né? Nós vamos esperar mais um pouquinho, né? Eu deixei uns deveres para vocês fazerem, né? Deixei, né? Então vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, que tá no horário. Vamos para dar início à aula para todos que chegaram no horário. Então vamos lá. Eu deixei uns exercícios para vocês fazerem. Página 22. Foi isso? Nós já fizemos a correção? Não, né? Eu acho que alguns sim, outros não, certo? Na 23 a gente já fez. No verso você falou, né? Isso. Tá, daí Sim, nós. 23 a 25 até a C, eu acho, também. Não. Ah, tá aqui, ó. Página 18, pedi para vocês fazer, foi isso? Página 18, o exercício 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, foi isso. Foi isso, né? Ah, tá aqui anotadinho aqui no meu diário aqui. Então vamos lá, pessoal. Acredito que hoje nós terminamos a apostila volume 2. Acredito. E semana que vem começamos a número 3. Mas isso nós vamos ver durante o andamento da aula. Qualquer coisa, se ficar um ou outro exercício para semana que vem, a gente vai ali e depois a gente volta. Vamos lá, então. Número 5, página 18, caderno de atividades. Ali está falando do Afeganistão e a quinta. Que aspecto polêmico se relaciona ao trabalho da extração de diferentes minérios há mais de 2 séculos? Explique-o nas linhas para a resposta. Qual é a polêmica em relação à extração de minérios? Quais são as polêmicas em relação? Porque nós sabemos. Bom dia, Enaldo. Enaldo, caderno de atividades, página 18. Estamos fazendo a correção do número 5. Primeiro, condições de trabalho. As condições de trabalho dos mineiros ou da população ou dos trabalhadores de Minas, as condições de trabalho são muito ruins. Claro que melhorou muito do que era nos dias atuais, mas mesmo assim nós temos ainda sérios problemas relacionados ao trabalho. Falta de fiscalização dos órgãos competentes, trabalhos exaustivos, muitas vezes baixo salário, não tem os equipamentos de segurança necessários. Então, esses são um dos elementos que fazem com que seja polêmico a mineração. E sem contar muitas vezes que temos também trabalho infantil relacionado à exploração de recursos minerais, onde a fiscalização demora para aparecer, as condições de trabalho elas são cada vez piores. Sexta, os países do Oriente Médio têm alta dependência econômica da extração de petróleo, assim como o Afeganistão tem o lítio. Tais minerais, quando não são totalmente refinados ou processados, são exemplos de commodities. A dependência de exportação de commodities agrícolas ou minerais gera preocupação entre os economistas e outros cientistas. Que preocupações são essas? Que preocupações são essas? Nós temos algumas preocupações. Quais são? A baixa arrecadação de lucro dos países que vendem commodities. Isso. E também, tá certo, Gabriel? Mas vocês poderiam também colocar página 18, Antônio, caderno de atividades. Vocês também poderiam colocar que é
o uso intensivo do solo. O uso intensivo do solo também vai trazer para o agricultor um sério problema. Por quê? Porque muitas vezes ele vai ter que cuidar muito bem do solo. E muitas vezes ele colocando muito pesticida na cultura que ele vai plantar, ele pode estar afetando diretamente o solo. Então, há uma preocupação com o solo, de uma maneira geral, e também com o valor do commodity. Ah, professor, mas o Brasil todo ano ele bate recorde de produção de soja, que é um commodity, que faz a balança comercial do Brasil se elevar. Tá, beleza? Ótimo, é importante, é. Mas todo mundo tem acesso a esse commodity? Não. O lucro vem para todo mundo? Também o desgaste do solo em relação também estão avançando em cima da floresta amazônica. Claro, igual nós vimos, ou aquela parte sul da floresta amazônica, principalmente o agronegócio já está de olho, porque viu ali uma parte do território do Brasil que pode ser explorado também. Então há todo um conhecimento e lembrando que o agronegócio ele precisa de terra para trabalhar. Não adianta ele estar plantando em uma propriedade pequena. Porque o agronegócio, para ele ter um lucro grande, ele tem que ter grandes áreas. Não adianta ter área pequena. Então, esse é mais um dos motivos. Página 19, sétima. Confira o mapa da vegetação da Ásia. Aí nós temos a vegetação da Ásia espalhada pelo território. As setas apontam para duas florestas cuja redução de áreas tem diferentes causas. Ah, quais são essas florestas? Florestas são aquelas, quem pode me dizer? Florestas equatoriais tropicais? Isso. Florestas equatoriais e tropicais. E B, quais são as causas da redução dessas áreas? Como é que essas áreas estão diminuindo? Qual a explicação dessas áreas estão menores? Desmatamento? O desmatamento é um fator, igual a outros fatores. Poluição e O avanço do espaço urbano? Isso, a urbanização, isso mesmo. A urbanização, essa urbanização que ela está acelerando o processo. Lembra quando nós trabalhamos isso que eu estava falando para vocês sobre alguns países que estão começando a rever suas políticas ambientais? Porque o crescimento das cidades ela está fazendo com que, com a vegetação nativa, as florestas nativas, elas estão começando a perder seu espaço, está a ficar reduzida a somente uma área. Isso é extremamente preocupante. Por quê? Isso quer dizer que nós estamos perdendo biodiversidade. Mesmo eles fazendo projetos ambiciosos em relação para recompor essas áreas, muita biodiversidade nós estamos perdendo. Isso é preocupante. Extremamente preocupante. Oitava. Observe a imagem. A silvicultura tropical no Sudeste Asiático se destaca nos cultivos de seringueiras e de palmeiras destinadas à extração de óleo de palma, como apresentada na fotografia. Aí nós temos uma imagem de uma área Sudeste Asiático. A. Qual a utilização econômica dessas árvores cultivadas na região tropical da Ásia? Para que ela é? Exportação de produtos e a exportação deles para outros países? Isso. Eu não vou dizer 100%, Gabriel, mas eu vou dizer que 90% é para exportação. Principalmente
para uma série de outras indústrias, que pode ser de cosmético, pode ser de biocombustível, pode ser de extração da borracha. Então, essa utilização econômica, ela é importante, mas grande parte vai para países ou para indústrias de outros países. Ou seja, a mão de obra ou a matéria-prima é produzida ali naquela região. B. Que problemas ambientais estão associados à silvicultura de tais árvores, ou mesmo de outras vegetações? Desmatamento, redução da área vegetal nativa local. Isso. Professor, então o professor está dizendo que não quer que ele se desenvolva. Não estou dizendo que ele não quer se desenvolver. É que o que acontece? Quando se começa a plantar árvores que não são nativas, há uma redução natural das espécies nativas e algumas outras dessas espécies elas conseguem se reproduzirem muito rápido. E faz com que a espécie nativa ela fique restrita somente a uma área. E é isso que está acontecendo nessas regiões. Se retira a cobertura vegetal natural e se planta outros tipos de vegetação para o lucro. Isso não é só um problema da Ásia. Isso é um problema principalmente de áreas que estão em desenvolvimento. O Brasil, ou a América, o continente africano, o continente asiático, o continente da Oceania. Eles têm esse problema em relação ao lucro. E assim, empresas de que países têm investido destacadamente nas silviculturas do Sudeste Asiático? Que empresas são essas? São de que origem? Principalmente japonesas, chinesas e europeias. Essas três regiões, essas três áreas do globo, elas necessitam desse tipo de matéria-prima. Elas não conseguem no território delas, então elas têm que buscar em outras regiões do globo para manter a sua indústria. De um lado, nós temos o lado do meio ambiente e do outro lado nós temos o lado do lucro. Então, nessa balança, nós temos que ver o que pode ser melhor para todos nós. Nona. A seguinte fotografia na província de Shanxi exemplifica um dos grandes projetos chineses desenvolvidos a partir do final do século passado. Aí é um daqueles que eu falei para vocês, nós trabalhamos, o governo chinês fez de replantio de suas áreas. Que motivos têm levado o governo chinês a destinar elevadas quantias de capital para reflorestamento de parte do seu território, principalmente no sudeste do país? Por que o governo chinês está fazendo isso? Qual a explicação que ele tem? Ele está fazendo, mas por quê? Porque ele é bonzinho, ele quer cuidar do meio ambiente, ele quer cuidar de tudo, é isso? Não, né, pessoal? Não, porque se ele ficar sem floresta, tipo, eles não vão ter onde pegar matéria-prima? Isso. Eles não vão poder pegar matéria-prima, eles não vão ter de onde extrair matéria-prima. Outro fator, eles não fazendo um projeto de reflorestamento, o solo deles começa a perder nutrientes, começa a perder produtividade. E outros querem ganhar mercado também. Eles também querem ganhar mercado. Então, esse conjunto de fatores vão fazer com que o governo chinês ele fez um plano que foi muito interessante, porque ele conseguiu ganhar um mercado que ele não tinha, e ao mesmo tempo ele conseguiu reflorestar áreas do seu território.
Porém, é um processo lento, não é um processo rápido, é um processo que requer o quê? Um período para até aquilo voltar ao normal. Ah, pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, pode demorar 20 anos, pode demorar 3 décadas. Pode demorar. Mas pelo menos já deu o primeiro passo para tentar resolver aquele problema ambiental que ele tinha. E que muitos países estão começando a ver nesse processo uma forma de se desenvolver, de ter uma renda a mais, podemos dizer assim.